havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele aqui encontra consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que também eles não venham para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Meus queridos irmãos e irmãs, nesta quinta-feira nós somos convidados a perceber a infinita misericórdia de Deus, que não quer que nenhum de nós se perca. Pelo contrário, quer dar a cada um de nós a vida, e a vida em plenitude, a vida em abundância. Digo isso, meus irmãos, porque esta parábola de Jesus é um tanto quanto catequética. Aqui Jesus nos fala de uma dupla realidade e um modo de como alcançar aquilo que ele diz. E eu gostaria de, neste primeiro momento, dizer sobre isso, fazer convosco uma catequese. Antes de fato, colocarmos isso de um modo mais vívido para sermos transformados por esta palavra, porque a gente se perde muito no horizonte. E muita bobagem chega até os nossos ouvidos e nós vamos colocando no nosso coração como se fosse verdade de fé. Acreditamos naquilo que nos convém e vamos abrindo mão da verdade que nos salva. Esta parábola que Jesus contou aos fariseus, aos doutores da lei, ela nos apresenta 2 realidades que nós não podemos esquecer no futuro. Aliás, uma realidade que implica em várias. A nossa vida não termina com a morte, é a primeira coisa. Jesus, ao falar aqui deste diálogo e mostrar Lázaro e o rico que não tem nome, um no céu, outro no inferno, nos apresenta que a nossa vida continua para depois do momento da nossa morte humana. E o quanto nós vivemos neste mundo como se isso não acontecesse. Tem gente que desacreditou. Tem gente que acha que no dia em que morrer vai acabar tudo e pronto, se resume a esta vida aqui e não tem mais nada para além. Aquele que é o Senhor nos alerta. A nossa vida, ela não termina com a morte, é imortal. E aqui fala-nos de uma outra dupla realidade, do céu e do inferno, que vou entrar daqui um pouquinho. Mas isso é precedido de algo que também muita gente já desacredita, do juízo particular.
que Deus irá nos julgar na hora de nossa morte. Olha, o que eu já ouvi de asneira nesse sentido. Os que acreditam que depois da morte vão ficar adormecidos até o dia glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia em que Ele vier em sua glória neste mundo e todos os mortos ressuscitarão. Mentira! A parábola hoje já nos mostra. O Lázaro, assim que morreu, foi para junto de Abraão. Ou seja, para o convívio dos santos. Para a morada eterna daqueles que amam a Deus. Já o jovem rico morreu e foi precipitado nos abismos. A realidade que outra nós ignoramos é exatamente essa, do inferno. Nós não vivemos mais a nossa vida como se um dia fôssemos julgados pelas nossas ações. Porque também, muitos de nós até acreditam que na hora da nossa morte vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, mas desacredita no inferno. Como se o inferno não existisse, ou se existisse, é só uma historinha para colocar medo. Já vi cristão católico dizer assim: não, Deus é amor, é impossível que Ele condene alguém ao inferno. Justamente porque é amor, Ele não nos obriga a amá-lo. E o céu é para aqueles que amam a Deus. Vejam a contradição. Quem não quer ficar perto de Deus não pode ser condenado a permanecer ao lado dele por toda a eternidade. Quem não quer amar a Deus, e porque Deus é amor, porque Deus nos deu algo insubstituível que chama-se liberdade, Ele não vai tolir a nossa capacidade de escolha. Mas aí que entra o sentido profundo deste evangelho. A escolha não se dá após a morte. A escolha se dá durante esta vida. É isso que o profeta nos diz no final da primeira leitura que escutamos. Jeremias diz assim: eu sou o Senhor, perscruto o coração. Isso quer dizer, Ele investiga, Ele conhece o que está lá no íntimo. Provo os sentimentos, agora presta atenção. E dou a cada qual conforme o seu proceder, conforme o fruto de suas obras. Não adianta, meus irmãos, vivermos uma vida inteirinha distante de Deus e acharmos que na hora que nós morrermos, tudo vai ser transformado porque Deus é misericórdia. Mentira. Nós receberemos aquilo que plantamos. Se ao longo da minha vida inteira eu plantei discórdia, ressentimentos, usei da minha língua para falar mal dos outros, matei, fui desonesto, injústero, cometi atrocidades, como é que eu espero colher vida, salvação, paz? Não tem jeito, né? Quem aqui já morou na roça sabe muito bem. Se eu plantar laranja, eu vou colher laranja. Não adianta eu querer colher mexerica, não vai dar certo. E nós estamos aqui, neste mundo, plantando sementes que nós colheremos. Algumas nós já até desfrutamos aqui. Como disse uns dias desse para trás, aí, em alguma das homilias que nós meditamos. Tem gente que viveu uma vida desregrada a juventude inteira. Abusou no álcool, no cigarro. Depois aparece um câncer e fala assim: Deus está me castigando. Não, Senhor, cria vergonha na cara. Você simplesmente está colhendo o que você plantou. Na própria saúde. A vida é assim. E nós somos livres para escolher o bem e o mal. O céu ou o inferno. O inferno existe sim. E podemos ir para lá sim. Se a nossa vida hoje não for uma vida que busca fazer a vontade de Deus. A misericórdia de Deus, meus irmãos, acontece não quando Ele nos perdoa no sentido assim: olha, você roubou, você matou, você fez tudo que não devia, torturou, foi corrupto, injusto, mas venha para o céu. Venha, não, eu sou bonzinho, eu desconsidero, venha para aqui justamente com aqueles que sofreu junto com você o fruto da sua corrupção, aquele que passou fome por causa do seu roubo, aquele que sofreu por causa da sua língua que não coube dentro, venha para cá.
Vejam a incoerência. Não é porque Deus quer que o outro vá para o inferno, mas a possibilidade do inferno, que é real para mim, para você e para qualquer um enquanto estar vivo. E Deus, porque é a misericórdia, nos orienta dela, como nos diz hoje na leitura, para que também nós não possamos experimentá-la, mas possamos nos converter enquanto ainda há tempo. E o caminho da conversão passa por alguns passos. Primeiro passo, a gente precisa desesperar de nós mesmos para esperar em Deus. A gente vive muito a nossa vida como se nós fôssemos grandes super-heróis que daríamos conta de resolver tudo, a qualquer jeito, a qualquer preço. Confiamos muito na força do nosso corpo, no vigor da nossa saúde. Depositamos muitas fichas no dinheiro que a gente tem, nos títulos que nós fomos adquirindo ao longo da vida. Mas isso não nos leva a lugar nenhum se o nosso coração não confia em Deus. Não sou eu que estou falando. Olha como é que nós ouvimos na primeira leitura. Maldito o homem que confia no homem e faz constituir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Vejam, de nada adianta confiar em nós mesmos, na nossa força, se isso nos afasta de Deus. O profeta ainda diz: quem vive desse jeito é como uma árvore plantada no meio do deserto. O que vai acontecer? Pode ser a muda mais frondosa. Passa um tempo, ela seca, porque não dá raiz. Agora, olha o que o profeta diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja sua esperança é o Senhor. Se a gente aprende esse primeiro passo, a tirar de nós mesmos e de tudo aquilo que é humano a nossa esperança, a nossa confiança, e passarmos a confiar no Senhor, nós vamos iniciar um processo de conversão que dá frutos como deu na vida de Lázaro. A tendência de muita gente é olhar para essa página do Evangelho e dizer assim: Lázaro foi salvo porque ele era pobre, porque não recebeu nada em vida. Desculpa a franqueza do padre dizer, mentira. Porque você pode ser pobre, miserável e ainda assim viver distante de Deus. Lázaro foi salvo porque não confiou nos homens, nem em si próprio, mas soube confiar em Deus. Soube esperar na justiça de Deus. Soube suportar com resiliência as provações tantas que passou, as injúrias que sofreu desses ricos que viviam ao lado dele. Soube confiar em Deus que via ali o seu sofrimento, a sua dificuldade. Por isso ele foi salvo. Porque colocou a sua confiança em Deus e não na sua condição social. Porque não é a pobreza, meus irmãos, que nos salvará. E tem muita gente que acha isso. Eu já vivo uma vida austera, desapegada dos bens materiais, então eu estou mais perto do coração de Deus. Cuidado. Cuidado. Porque o dinheiro e os bens materiais tanto faz para Deus, ter ou não ter. Porque interessa é o coração. O rico não foi condenado porque era rico. O rico foi condenado porque viveu a vida inteira confiando nele mesmo, na riqueza que ele acumulou, nos bens que ele tinha, e foi incapaz de ver com os olhos de Deus a sua própria vida e as pessoas que o rodeavam. Vejam, quem escolhe viver uma vida distante de Deus, até mesmo depois da morte, não é capaz de perceber o quão distante está de Deus e pedir perdão. Não sei se vocês prestaram atenção, mas o jovem rico, em momento algum, pediu perdão a Deus. Pediu? Muito pelo contrário.
O que ele pediu foi: manda Lázaro ir lá para salvar os meus, manda Lázaro vir aqui me servir. Vejam, estava até no inferno e ainda não tinha entendido e não entendeu, porque escolheu viver assim, o que é o dom da humildade capaz de nos salvar. Ainda via Lázaro e reconheceu Lázaro, ou seja, Lázaro era uma pessoa que já era do cotidiano dele, mas via Lázaro como objeto. E Lázaro está aí, ó. É aquele qualquer, manda ele vir cá, manda ele vir saciar a minha sede. E às vezes, inconscientemente, a gente faz isso. Porque o nosso coração está distante, está um abismo entre nós e Deus. E aí a gente passa a ver os outros assim. A gente não é capaz de saciar a sede daquele que tem necessidade. Olha, agora ele tinha sede, mas em vida nunca ele ofereceu um copo de água para o Lázaro. E não ia fazer diferença para ele um copo de água. Agora ele tinha fome, mas em vida nunca deu um pedaço de pão para o Lázaro. Lázaro tinha que comer o lixo, o resto que ele jogava fora. Agora o rico estava indigente, mas em vida nunca foi capaz de cuidar das feridas do Lázaro. E ainda assim não se converte. Para falar assim, se não há conversão em vida, não vai ser depois da morte. O caminho primeiro da conversão passa pela confiança em Deus, mais do que em nós mesmos, mais do que nas pessoas que amamos, mais do que nos títulos que adquirimos, mais do que nos bens que possuímos. Mas o segundo passo da conversão, meu irmão e minha irmã, e isso me impacta toda vez que eu leio, é este final do Evangelho. Lázaro percebe que viveu uma vida e percebe-se também merecedor daquela vida no inferno. Mas o egoísmo de Lázaro é tanto que ele não consegue pensar em outra coisa a não ser nos seus. E aí ele faz um pedido um tanto quanto soberbo. Então, já que Lázaro não pode vir até mim, manda ele lá avisar os da minha casa, porque eu tenho mais 5 irmãos que estão vivendo do mesmo jeito. E se Lázaro for lá, eles vão mudar de vida, e aí os meus vão estar salvos. Um outro risco que nós corremos: pensar somente nos nossos. A salvação da nossa vida passa quando nós pensamos na salvação do outro, independente se o outro é meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, um desconhecido ou meu inimigo. E este intuito do o intuito do jovem, de querer que Lázaro vá à casa dele para avisar, mostra ainda o profundo egoísmo que o fez distanciar de Lázaro e por isso distanciou-se de Deus. E aí a resposta está aqui para o segundo passo da nossa conversão. Abraão respondeu assim: eles têm Moisés e os profetas. Aqui precisa explicar o que significa isso. Moisés é o representante da lei. Os profetas eram todos aqueles que viviam e anunciaram a palavra de Deus. Mas, na cultura judaica, o que hoje nós chamamos de Bíblia e de palavra de Deus, era chamada de lei e os profetas. Então, quando Abraão diz assim, eles têm Moisés e os profetas, é como se Abraão estivesse dizendo assim, eles têm a Sagrada Escritura, eles têm a palavra de Deus, que a escutem. Mas presta atenção que ele diz: não, Abraão, se um dos mortos certamente for até eles, eles vão se converter. Aí Abraão retruca: se eles não escutam nem Moisés, nem os profetas, eles não acreditarão, ainda que um morto ressuscite. O caminho da conversão passa, primeiro, como eu já disse, da confiança, mas segundo, da escuta atenta da palavra de Deus. Não é se você receber um milagre, meu filho e minha filha, que você vai passar a converter, não. Muito pelo contrário, tem muita gente que foram miraculados, que receberam graças e que vivem como pagãos, que vivem distante de Deus, porque o milagre não adianta absolutamente nada. Absolutamente nada,
para quem não tem dentro do coração o dom da fé que é alimentado pela escuta da palavra de Deus. Se a gente não acredita em Moisés e nos profetas, para dizer assim, se a gente não acredita na palavra de Deus, ainda que um morto ressuscite, ou seja, o único que ressuscitou, Jesus Cristo nosso Senhor, ainda que nós vejamos isso, nós não acreditaremos e não nos converteremos. Por isso, se nós quisermos viver uma vida em comunhão com Deus, não sejamos como o rico, apegado em si, apegado no seu próprio ego, na sua própria vontade, mas passemos hoje a confiar mais em Deus, a colocar nossa esperança em Deus e a escutar atentamente a palavra que Ele nos diz e que Ele nos dirige. Não para nos condenar e não para que a gente viva uma vida privada de prazeres. Pelo contrário, a palavra que Ele nos dirige é para nos orientar, para que nós possamos sermos como Lázaro. Termino dizendo isso. O nome Lázaro significa aquele que Deus ajudou. Literalmente é isso. Lázaro viveu de fato aquilo que o seu nome dizia. Foi ajudado por Deus, porque ainda nas misérias e nos sofrimentos, soube confiar, soube esperar naquele que pela lei e pelos profetas lhe assegurou uma vida feliz, se ele vivesse ainda nos sofrimentos, unido a Ele. Que esta quaresma nos ajude a desvencilhar-nos de nós mesmos, para colocando nossa confiança em Deus e ouvindo a sua palavra, vivermos a liberdade dos filhos e filhas de Deus e colhermos os frutos da nossa obra de conversão, o grande fruto da salvação que Ele nos oferece gratuitamente na morte e na ressurreição do seu único Filho, que está de braços abertos para nos ajudar a vivermos uma vida mais leve, uma vida no amor àquele que está perto de nós, para desfrutarmos dos frutos que nós plantamos ao longo desta vida. O fruto do amor que brota de um coração de Deus que não desiste, enquanto ainda estivermos vivos, de nos buscar e de nos chamar para mais perto dEle. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.